O barulho de todos aqueles relógios tocando ao mesmo tempo era enlouquecedor. Hans fez um sinal para Luísa voltar em silêncio. Eles deram 3 passos na direção de onde vieram. E então, Luísa ouviu um som surdo, como um baque. Ei, você ouve isso? São os sussurros do medo, guiando você até aqui. Eu sou Gisele Vôme e essa é minha porta de entrada para o terror. Se você é trevoso, curte suspense, mistério, histórias de terror, fica por aqui. Hoje eu vou apresentar uma história que escrevi para esta antologia da editora Peculiar, idealizada pelo Rafael. Neste livro, todos os autores deveriam contar o que aconteceu com Anne, uma escritora de terror que adentrou a Floresta Negra na Alemanha e desapareceu. Seu marido, um bilionário, ofereceu uma recompensa muito alta para quem entrasse na floresta e trouxesse notícias da sua esposa, viva ou morta. Aviso: esta história pode conter cenas de violência ou assassinato. Se você é sensível a isso, é melhor fechar o vídeo agora. O cenário. Klaus estava decidido a entrar na Floresta Negra, em busca da tal escritora perdida. Cresceu na região. Quando menino, brincava naquele lugar sem sol e nunca correu risco algum. Convenceu a irmã Luísa e seu marido Hans de que poderiam ganhar uma grana alta bem fácil. Luísa não queria ir. Sempre teve medo daquela floresta, das coisas que as pessoas diziam que acontecia na região. Mas Klaus contou que tinha uma dívida alta de jogo e pegou muito dinheiro com um agiota para pagar. Agora, nem que vendesse a alma ao diabo, conseguiria pagar o sujeito. E ele, de fato, havia oferecido a alma ao diabo. Hans estava disposto a se aventurar, e Luísa achou que fosse pior deixar os dois sozinhos. Klaus ouviu no bar onde rolava sua jogatina que um estranho artesão residia com sua esposa na floresta. Afirmou em uma noite de bebedeira ter visto Anne andando perto das cachoeiras. Podia ser conversa de bêbado, mas era a única pista que se tinha da escritora. Klaus não compartilhou essa informação e fez com que Luísa questionasse várias vezes se eles se lançariam sem rumo em uma floresta daquele tamanho. Klaus disse que era mateiro, aprendeu a procurar pistas na floresta, mas, na verdade, sabia exatamente onde deveria ir. Prepararam-se. Roupas especiais, barraca, comida, água e armas, e lançaram-se na mata escura. Hans era filho de lenhador. Passou a vida inteira em uma floresta. Não era exatamente aquela floresta, mas para ele, mato era tudo igual. Um homem acostumado ao trabalho braçal, prático, não acreditava em lendas e assombrações. Hans nunca tinha ouvido falar em Anne. Era o tipo de homem que nunca pegou um livro para ler na vida e não conseguia entender o que aquela mulher tinha ido fazer ali. Klaus entrou na mata pensando que achar Anne seria como tirar doce de criança. Viva ou morta, tiraria a mulher daquele lugar. A cada dia estavam mais embrenhados na floresta. Klaus fingia ler os rastros no chão. Algumas pegadas e muitas marcas de animal apareciam em seu caminho. No terceiro dia de expedição, ouvia-se o forte barulho de água.
Não acha que os grupos de resgate já devem ter procurado nas proximidades dessas cachoeiras, Klaus? Talvez até no rio que elas formam? Eu não sei. Seria um bom lugar para uma escritora estar, disse Luísa. Talvez não procuraram o suficiente, Klaus respondeu. Quando estavam vendo as grandes corredeiras entre as árvores, Klaus avistou fumaça. Fez sinal para que seus companheiros fizessem silêncio. Luísa e Hans sentaram para descansar, enquanto Klaus deu uma volta para descobrir o que havia ali. Lentamente, foi se aproximando pela mata e encontrou a cabana do artesão. Ficou algum tempo parado e observando de longe. Estava fechada e não havia sinal de movimento. E isso não era bom. No bar, disseram que o homem era muito misterioso e ninguém conhecia sua esposa. Não entendiam como viviam sozinhos há tanto tempo. Confrontá-lo poderia ser uma péssima ideia. Assim como rodear sua cabana de surpresa. Klaus teve uma ideia e voltou ao grupo. Olha, tem uma cabana ali na frente. Parece que não tem ninguém dentro. Não podemos chegar assim de supetão. Por isso acho que eu devo contornar a mata pela direita e chegar por trás. Vocês dois chegam pela frente. Batam na porta e deem uma guardada. Se alguém atender e tiver algum problema, eu dou cobertura. Se não tiver ninguém, arrombamos. Que tipo de problema? Hans queria saber. Eles podem ter sequestrado a mulher, sei lá. Está desaparecida. Tudo é possível. Não sei, Klaus. Pode ser perigoso. Não gosto da ideia de nos separarmos. Não esquenta, Luísa. Você está com seu marido. Eu que vou sozinho. E nós sabíamos que esta expedição teria algum risco. Contrariada, Luísa seguiu o plano do irmão. Mas não estava gostando. Duvidava que fossem encontrar a tal escritora. Ficariam frustrados e enraivecidos pelo tempo que perderam ali. Por ela, já tinham voltado para casa no primeiro dia. Conforme foram se aproximando, as tábuas velhas foram se revelando por entre as árvores. Pequenas casinhas de pássaros estavam dispostas nas árvores que davam acesso à frente da cabana. Luísa percebeu que eram relógios cuco, dezenas deles. Para onde Luísa olhava, via algum relógio diferente. Era lindo, mas por que estavam ali? Quando viu a frente da cabana, Luísa agarrou-se ao braço do marido e o impediu de dar o próximo passo. O medo falava por ela. O ar não estava entrando direito em seus pulmões. Hans ficou de frente para Luísa e, naquele momento, todos os relógios começaram a tocar. Passarinhos coloridos, de tamanhos variados, saíram das mais diversas casinhas, ao som de cuco. Eram tão reais. Hans chegou bem perto de um dos relógios e, no momento, viu que se tratava do que sobrara de um cadáver de uma árvore. Eram todos pássaros, perfeitamente empalhados. O barulho de todos aqueles relógios tocando ao mesmo tempo era enlouquecedor. Hans fez um sinal para Luísa voltar em silêncio. Eles deram 3 passos na direção de onde vieram, e então Luísa ouviu um som surdo, como um baque, alguma coisa que caiu. Sentiu Hans apertar com força sua mão. E quando se virou para observá-lo, havia um machado cravado
em sua cabeça. Por um segundo ficou atônita. Os olhos verdes de Hans estavam vidrados. O sangue grosso começou a descer pela cabeça. Fez a curva na orelha e seguiu rumo, pescoço abaixo. Ele caiu e quase a levou junto ao chão. Luísa pôde ver o homem alto, gordo e sujo, vestindo um macacão. Ela saiu em disparada. O homem custou um pouco para segui-la. Demorou para conseguir desgrudar o machado dos miolos de Hans. Luísa corria entre a mata, desviava de árvores e plantas, não olhava para trás. Seu marido estava morto, não poderia ajudá-lo. Os olhos embaçados pelas lágrimas lhe dificultavam a fuga. As armas ficaram na mochila. Correr era tudo que lhe restava. Ouvia o barulho das águas. Estava cada vez mais próxima das cachoeiras, cada vez mais perto, de acordo com o som. Tentou parar de correr, mas assim que desviou a última árvore, não se deu conta que o chão havia acabado. O grito longo saiu ao passo que ela caía muitos metros em direção à água e às pedras onde as cachoeiras terminavam. Acordou com uma dor imensa na cabeça. Sua perna esquerda estava quebrada, tinha certeza disso. O ombro também deveria estar. Tinha engolido água, a garganta ardia. Estava em movimento. Havia um pano por baixo do seu corpo e alguém lhe carregava. Chamou o nome de Klaus. Então, o homem do macacão parou de andar. Virou-se para trás e fitou-a. Seguiu andando lentamente pela mata. Luísa chorou. Não tinha forças para nada. Gritou Klaus algumas vezes, mas não conseguiu mais do que espantar alguns pássaros. Klaus se perdeu na floresta. Estava certo de ter dado pelo menos 10 voltas no mesmo lugar. Era uma árvore seca em uma pequena clareira. Não tinha como não identificar. Ele andava algumas horas e ia parar lá, novamente. Contou 7 noites na escuridão, sozinho. Gritou por Luísa e Hans. Comeu o restante da comida que tinha. A barraca tinha ficado com o casal. Dormiu ao relento na noite fria da floresta, ouvindo o uivo dos lobos e rezando para sobreviver. Foi no 8º dia que conseguiu caminhar para outro lado. Voltou a ouvir o som das corredeiras e ver a fumaça que saía da cabana. Levou algumas horas para chegar até lá, e então se aproximou pelos fundos. O cheiro na cabana era simplesmente insuportável. Klaus sentiu ânsia. Espiou por uma fresta entre velhas madeiras afastadas. Não tinha ninguém ali. Apenas uma mesa rústica de madeira, muitos instrumentos enferrujados e um tonel cheio de carne. Pensou que o artesão havia caçado, mas se não tratasse logo daquela carne, não poderia aproveitá-la. Uma coleção de aves empalhadas decorava uma parede. Elas pareciam estar vivas. Pensou em bater a porta, mas quando se moveu, percebeu que no chão haviam marcas, como se alguma coisa tivesse sido arrastada por ali. O rastro terminava em alguns ciprestes. Klaus arredou os galhos e encontrou um caminho de terra e seguiu os rastros. Já anoitecia quando o caminho acabou. Entre a mata estava construída uma grande casa de 2 pisos, em estilo alemão. Madeira branca com os detalhes em preto e o alto telhado pontiagudo. Mas havia algo estranho.
Klaus só via à frente, como se a casa não continuasse. Na frente da casa havia um banco de jardim. E ali, sentada, com a luz do laptop iluminando o rosto, estava Anne, que escrevia freneticamente, sem notar que ele a estava observando. Ao lado dela havia um cachorro e um gato, parados, como se fossem estátuas. Acima de sua cabeça, 2 passarinhos pareciam namorar nas madeiras da casa. Klaus olhou para a porta e viu uma mulher parada com uma vassoura na mão. Uma estátua, ele pensou, mas parecia tão real. Klaus foi se aproximando e, conforme ia chegando, a mulher da porta ia ficando mais assustadora, mais deformada. O que era aquela cena toda? Era tão familiar. Ele chamou Anne. A senhora precisa vir comigo. Anne levantou o olhar castanho para Klaus, como se estivesse incomodada por ser interrompida. Naquele instante, ouviu-se um som de dentro da casa, a badalada alta de um relógio. A portinhola perto da cumeeira do telhado se abriu e um grande pássaro imóvel saiu de uma plataforma ao som de cuco. Seguiu-se um barulho mecânico. As 2 portas do segundo piso se abriram ao mesmo tempo. Uma música alemã tocou e uma plataforma conduziu um casal abraçado, como se estivessem dançando. Era Louise e Hans. Ou o que havia sobrado deles. Estavam mais baixos, mais pálidos, um tanto disformes, sem movimentos e sem vida. Hans usava um chapéu. Luísa, um lenço na cabeça. Estavam vestidos com roupas típicas de festa alemã. Saíam de uma porta e entravam na outra, contornando o pássaro. Desesperado, Klaus olhou para o banco, mas Anne não estava mais lá. Percebeu que aquilo não era uma casa, e sim um grande relógio cuco. A mulher na porta tinha uma vassoura na mão esquerda e a mão direita esticada, com o pescoço virado para o mesmo lado. Parecia estar esperando por alguém para compor aquele cenário. Havia vaga naquele relógio. Klaus pegou sua arma e começou a correr imediatamente. Quando abriu-se prestes para sair da estrada, foi atingido por uma paulada na cabeça que o levou ao chão. A arma rolou para longe. O homem de macacão pegou uma perna de Klaus e o arrastou para dentro de sua cabana. Começaria o processo de separar a carne dos ossos e encher a pele com palha. Sua obra-prima estava quase pronta. Falou, trevosos! Se vocês gostaram da história, fiquem por aqui, que vai ter muito mais. Muito obrigada, um abraço trevoso.